Vinheta com retângulos coloridos. Sobre eles, um quadrado se movimenta e são exibidas fotos de cadeirantes, de grupo de pessoas e de mãos unidas. Logo do programa Mackenzie de Inclusão. O que significa a inclusão para o Mackenzie? Tiara Rabaglio Pérez, coordenadora de gestão por competências. Mulher branca de cabelos loiros, longos e lisos. Está com uma blusa clara em tons de cinza. Atrás dela há uma janela grande. Há um intérprete de Libras no canto direito inferior. Inclusão vem do verbo de ação incluir, ou seja, é o ato de incluir, abranger, inserir. Mas para o Mackenzie, a inclusão é muito mais do que isso. A inclusão significa igualdade, significa equidade, significa que nós devemos cuidar do bem mais precioso da instituição, que são as pessoas. Nosso desejo de coração é que você conheça um pouco mais sobre o programa Mackenzie de Inclusão. Nossa área está à disposição de vocês e que você seja um multiplicador dentro e fora da instituição sobre esse tema. Para que existe o programa Mackenzie de Inclusão? Cristiane Lico Pieroni, analista de recursos humanos, mulher branca de cabelos pretos ondulados com comprimento na altura dos ombros. Está com uma blusa estampada na cor off-white com preto. Atrás dela uma porta e uma parede branca. O programa Mackenzie de Inclusão existe para garantir a equidade nas relações. Então, para garantir que os recursos de acessibilidade estejam disponíveis, para que ele consiga realizar o trabalho que ele foi contratado para fazer, para que gestores e equipes consigam receber essa pessoa da forma adequada, tentando fazer a inclusão da melhor maneira possível. O programa existe para garantir isso, né? Para auxiliar a pessoa com deficiência e ouvir a pessoa com deficiência sempre que ela se sentir prejudicada por conta de sua condição. Qual a importância de garantir a acessibilidade para o processo de inclusão das pessoas com deficiência? Professor Rinaldo Molina, coordenador do PROATO e professor do CCBS. Homem branco, calvo e grisalho, usa óculos e está com uma camisa verde clara. Atrás dele há uma parede bege escura. Sim, a pessoa com deficiência que hoje acessa a universidade, ela tem direito a equiparação de oportunidades, ou seja, é preciso tornar o acesso dela possível aos conteúdos que são ministrados pelo professor. Então, com isso, ou que ela concorra com igualdade com os amigos que não têm nenhuma deficiência. Então, a questão da acessibilidade, ou a questão de tornar acessível o mundo, ele é fundamental para que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos. Como a acessibilidade pode contribuir com a aprendizagem nos treinamentos para as pessoas com deficiência? Professora doutora Aline de Almeida, professora do CEFT. Mulher branca de cabelos loiro escuros, ondulados e longos. Ela usa óculos e está com uma blusa azul. Atrás dela há uma estante com livros e outros objetos. Para promover a acessibilidade, é preciso romper com as barreiras que foram construídas durante a trajetória sócio-histórica cultural da humanidade. Desenvolver sujeitos, promover a diversidade e as potencialidades devem ser as ferramentas que não só incrementem as atividades e os processos de aprendizagem do trabalhador deficiente, mas também as viabilizem, como dispor de rotas acessíveis, banheiros adequados, sinalização tátil, sonora e visual. Por exemplo, proporcionam aos funcionários maior conforto, independência, segurança e acesso livre a equipamentos, à estação de trabalho e aos demais espaços. Contamos com você para nos ajudar a promover a verdadeira inclusão. Vinheta com retângulos coloridos. Sobre eles, um quadrado se movimenta e são exibidas fotos de cadeirantes, de grupo de pessoas e de mãos unidas. Logo do programa Mackenzie de Inclusão. Logo do Mackenzie representado por um círculo branco e dentro dele uma letra M maiúscula também em branco. Instituto Presbiteriano Mackenzie, 150 anos. A nossa convidada de hoje é a Regiane Cristina Fagotto, é a nossa fonoaudióloga da Educação Básica aqui de Genópolis, né? Ela vai fazer a palestra Acertando o Tom. Regiane, a palavra é sua. Obrigada, Flávia. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Tudo certo? Sim, Agora, perfeitamente.
Agora o desafio é meu, Boa né? tarde. Eu também estou aprendendo com a tecnologia, mas vai dar tudo certo. Eu sou fonoaudióloga, especialista em transtornos do processamento, em transtornos do desenvolvimento, e também em aprimoramento de voz, né? Então, eu vou fazer minha autodescrição também, audiodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo longo, louro escuro, tenho os olhos verdes e estou vestindo um jaleco branco, que é a minha roupa de trabalho aqui no Mackenzie. Eu vou compartilhar minha tela agora e espero que dê tudo certo aqui também com a tecnologia. Então, a nossa conversa hoje é sobre acertar o tom, né? Por que eu dei esse nome para a nossa conversa? Na verdade, essa palestra, né, essa orientação, eu iniciei lá na minha início da minha carreira profissional, né? Lá há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu me formei na graduação, eu iniciei meu trabalho na área educacional, né? E ao longo destes anos, eu fui aprimorando esse projeto. Ele já foi publicado num livro e desde 2019 eu tenho realizado ele aqui no Mackenzie, São Paulo. Né? Então, eu quero agradecer imensamente o convite de poder falar, né, para tantos profissionais que utilizam a voz profissionalmente, né? Seja professor, seja no atendimento ao público, nós utilizamos nossa voz, né? Para começar, iniciando aqui, eu vou passar. Tem um videozinho, mas ele não tem som, tá? Então não se preocupe, sou eu mesma que vou falando, para contar um pouquinho como a nossa voz é produzida. A voz, ela é única. Nós até podemos ter vozes parecidas entre familiares, então é comum que entre irmãos, né, temos vozes parecidas, pai, mãe, mas ela é como uma digital, né? Cada um tem a sua voz. E ela também transparece muito do nosso, da nossa personalidade, do nosso estado de humor. Então, é comum, hoje nem tanto, né? Porque a gente fala muito através das redes sociais, né? Por mensagem, escrita principalmente, mas quando antigamente nós ligávamos para alguém, era comum perceber, quando a pessoa falava um alô, a gente já percebia se a pessoa estava bem, ou se tinha acontecido alguma coisa, né? A voz nossa, ela traduz muito isso, da nossa personalidade, do nosso humor. Então, é importante a gente entender como essa voz é produzida para depois nós pensarmos, né, no que é bom, o que é ruim, né, o que é nocivo para essa voz. Então, tenho esse videozinho só para nós entendermos, quem não teve, assim, muita afinidade ou não sabe muito bem como a parte fisiológica da voz é produzida, então eu coloquei aqui, é uma ilustraçãozinha bem interessante, olha lá, ela é a voz resultado desse ar aí, ó, que vem lá do pulmão, né? É o resultado da expiração, e essas duas aí pregas vocais, ó lá, elas se unem fazendo o som da nossa voz. Então, essa a gente chamava de corda vocal antigamente, tá? Mas agora nós utilizamos essa denominação de prega vocal, porque nada mais é do que um músculo. Então, ó, o ar que sai do pulmão vai fazer a vibração da prega. E a nossa voz, olha lá, nós também temos tamanhos diferentes de prega vocal, então tem ali uma menorzinha que é de uma criança e a maior que é de um adulto. E o que faz uma voz ser mais grave ou mais aguda? É
a inserção é aqui a posição que ela se encontra na nossa laringe, tá? Então, aqui nós temos a laringe e aqui, a da mulher, a prega vocal, ela fica um pouquinho mais elevada do que a do homem. Então, isso faz com que nós, mulheres, tenhamos uma voz um pouquinho mais aguda, né? E os homens também mais grave, né? Então, essa é, assim, basicamente a nossa produção, a nossa voz. Outra coisa importante aqui, nós temos aqui na nossa boca, né, nariz, são os órgãos aí, as estruturas que possibilitam a articulação do som. Então, eu tenho a língua, tenho bochecha, lábios, a cavidade nasal, seios paranasais, todas essas estruturas elas são importantes para definir a qualidade da minha voz, o tipo da voz. Então, uma voz mais anasalada, uma voz mais grave, uma voz mais aguda, vai depender um pouco dessa ressonância aí da voz, da cavidade que eu uso com maior potência. Eu vou pulando aqui o meu slide. E agora, uma coisa importante que eu queria atentar, e esse é um dos grandes motivos, né? É que nós estamos num período excepcional, né? Estamos utilizando máscara o tempo inteiro. Inclusive, eu estou aqui no Mackenzie para poder realizar sem a máscara, né? Eu estou numa sala fechada, sozinha, então, num isolamento, para garantir, né, essa articulação, que vocês possam me visualizar aí no vídeo, e isso é muito importante para nosso entendimento da fala, né? Então, falar com a máscara, então, quando a gente tem aqui a máscara, ela acaba o quê? Sendo uma barreira, né? Um impeditivo, ou seja, eu perco essa minha pista visual. Então, é mais difícil para as pessoas entenderem o que estamos falando. E a gente acaba o quê? Precisando falar um pouco mais alto e acabamos que nesse período estamos usando mais a nossa voz e isso pode sim interferir na nossa saúde vocal. Então, é muito importante. Eu tenho orientado os nossos professores, os nossos colegas aqui, os colaboradores aqui do nosso colégio, manter sempre a hidratação. E nós vamos falar um pouquinho já sobre isso. Uns sinais que são importantes, que eu coloquei aqui no nosso slide, rouquidão espontânea e frequentemente. Então, se você tem frequentemente estado rouco, percebe uma necessidade de pigarrear com frequência, que é aquele limpar a garganta, é um sinal importante. O cansaço ao falar também é um sinal importante que acende uma luzinha lá, preciso prestar mais atenção na minha voz. Falhas ou perda da voz, dor ou ardência na região da garganta, dificuldade para engolir e recorrentes inflamações e infecções da garganta. Então, são sinais muito importantes que nós precisamos estar atentos. E qual o que eu devo fazer se eu notar qualquer um desses sinais? Eu devo procurar ou um médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo para fazer alguns exames ou então para receber as orientações adequadas. O próximo slide que eu vou falar um pouquinho sobre a hidratação e a importância, né, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. O fato de estarmos sempre agora com máscara, né, tem diminuído a frequência nossa. Não sei se vocês percebem aí, mas eu percebo, é uma coisa, uma experiência pessoal, inclusive. Eu tenho me hidratado menos. Então, por quê? Porque existe todo um cuidado que nós temos que ter agora, né? Então, se vamos tirar a máscara, a gente precisa
passar álcool, né? Tirar, colocar essa máscara num local adequado, higienizar, né, essa mão novamente para pegar na nossa garrafinha ou copo de água. Então, isso tem feito com que nós tenhamos tomado menos água, então hidratado com menos frequência. E isso vai interferir lá na nossa produção da voz. Por quê? Porque a voz é nada mais do que é produzida por uma musculatura. E o fato, né, de tomar a água, ela vai fazer o quê? Não é só hidratar a prega vocal, porque a água ela não passa pela prega vocal, né? Porque ela tá lá, a prega ela fica na via aérea, né? Ou seja, ela fica lá na laringe. A água que eu tomo, ela passa pela faringe e pelo esôfago, mas ela hidrata, na verdade, a orofaringe, ela hidrata a faringe e ela vai fazer um movimento muito importante, o de deglutir. Então, quando eu tomo uma água, eu vou até tomar uma aguinha para demonstrar. Eu tomo a água e a minha deglutição favorece o quê? O abaixamento dessa laringe. Além de hidratar essa cavidade bucal, melhorar a minha articulação, é isso, ó, acabei de tomar, isso é algo, assim, que a gente consegue perceber, né? O quanto melhora a articulação da fala e exige menos da minha prega vocal. Então, eu tenho orientado muito os nossos professores e os colaboradores de um modo geral, que tenham, né, sempre à mão uma garrafinha. E por que não um copo, né, de água? Eu vou lá no filtro, pego o meu copinho e tomo a água. Porque geralmente, quando a gente pega a aguinha no copo, né, então a gente toma vários goles e esvazia o copo, né, ao todo. E com a garrafa, não, a gente toma pequenos goles. E isso faz com que nós busquemos com mais frequência, né? A água, né, do copo a gente toma uma vez e depois vai tomar depois de algum tempo só, né? E a garrafinha não, a gente consegue tomando, né, pequenos goles e fazendo essa hidratação com mais frequência. Outra coisa, estou passando aqui, interessante que eu coloquei aqui para vocês, e é uma pergunta que surge com bastante frequência nas palestras, nos cursos que a gente faz sobre voz, é sobre alimentação, né? Alimentação, quando falando agora com relação aos professores, principalmente, que precisam ficar um tempo, né, ali no período de aula, sustentando aquela voz, projetando, seja para uma sala de aula, ou seja aqui, né, no momento do ensino remoto, híbrido, principalmente agora, nós fazemos, né, pausas aí para um lanche, tomar um cafezinho e um chocolate. Então, esses alimentos mais gordurosos, eles têm uma tendência a produzir uma saliva, né, mais densa na nossa boca, o que prejudica a nossa articulação. Então, eu oriento quem precisa, né, passar um tempo aí sustentando a voz numa aula, ou seja, no atendimento aí ao público, quem trabalha, né, como colaborador, para que busque nesses momentos alimentos mais saudáveis, né, ricos, como as frutas, né, e proteínas. E eu coloquei a maçã principalmente porque existe, né, aquela frase de que a maçã ela é boa para a voz, né? Então, na verdade, nós não temos nenhuma comprovação científica de que a maçã é boa, né? Ela é eficiente para a voz, mas ela é adstringente. É como se fosse um detergente, né? Uma escovação do dente, vamos dizer assim. Então, a maçã, ela limpa também, assim como a água, ela limpa o trato vocal. Então, isso vai melhorar a minha articulação e o que acontece? Eu preciso de um esforço menor da minha prega vocal. Então, é nesse sentido que a maçã, ela colabora aí para a saúde vocal, tá? Então,
é importante, é bom, né? Saudável, faz bem para o corpo, né? De um modo geral. E ela vai ajudar, então, sim, aí a uma qualidade melhor aí da produção da voz. Aí nós temos aí, coloquei até um sinal de evitar, né? Pastilhas e spray. Por quê? A gente tem aí assim como a maçã, nós temos alguns produtos, né? Do tipo cristais de gengibre, balinhas, que ajudam com mel, com outras plantas, né? Que melhoram, né, a voz. Na verdade, o que acontece? Uma balinha mesmo, sem que não seja medicamento, ela ajuda sim, ela melhora, mas é um efeito paliativo. Então, a sensação de melhorar, né? Eu estou sentindo que a minha garganta não está muito bem, vou colocar aí uma balinha na boca, eu chupo aquela bala e a sensação que eu tenho é de que melhorou a minha voz. Na verdade, foi um efeito paliativo, né? E aí a gente continua novamente usando, né, a voz, e o que deveria ser feito é a hidratação com a água, né, em pequenos goles, e um repouso vocal. Então, principalmente para quem fala por muito tempo, precisa falar, né, durante 50 minutos, 1 hora, e faz pequenos intervalos, o ideal é fazer esse repouso vocal. E o uso de pastilhas, spray, só mesmo com recomendação médica, tá? Porque ele é indicado para o tratamento da faringe, né? Então, quando você tem uma faringite, uma amidalite, aí sim, né, o médico prescreve essa medicação. Mas essa automedicação para melhorar, né, um efeito aí paliativo somente, né? Então, eu indico que a gente faça mesmo o repouso vocal, seja no momento que você está voltando para casa, ou num curto período de tempo, enquanto você está respondendo o e-mail, né? Faça um repouso vocal, hidrate a prega vocal, a voz, o trato vocal, e o efeito será muito melhor do que usarmos esses paliativos, tá? Fazer o uso de roupas confortáveis na região de pescoço e cervical. Isso é algo, assim, bem importante, porque agora, principalmente, estamos entrando no inverno, né? E nós usamos com bastante frequência esse tipo de blusa, né? Com gola bem alta, cachecol, lenço, ou até uma jaqueta muito pesada, uma jaqueta jeans, ou uma jaqueta de couro. Esses agasalhos, eles pesam muito aqui na nossa região cervical. Então, o que acontece? Eu vou ter nessa região, vou criar uma tensão maior, né? Nós já temos o hábito de aqui canalizar a nossa tensão do dia a dia, né? A testa, essa região cervical, ela é ali um local onde nós canalizamos muito a nossa atenção. Por isso que às vezes a gente sente, né? Porque está muito tempo no computador, muito tempo sentado. Então, é importante que a nossa roupa também seja confortável. Então, para quem for dar aula, principalmente, lógico, a gente precisa se agasalhar, mas no momento da aula, ou no momento que você estiver ali na sua mesa, no trabalho, fique, né, tire a jaqueta, tire o cachecol, para que não fique causando incômodo. E, às vezes, até um sapato muito apertado, né? Agora a gente usa botas, né? Com meia mais justa, mais quente, grossa, e às vezes acaba ali apertando o pé, porque a gente está falando de musculatura.
Então, uma calça muito apertada, isso tudo pode sim interferir na voz, porque ela é o quê? O seu instrumento de trabalho. Você usa, você sobrecarrega, né, esse pedaço aí, essa parte do seu corpo. Então, ela é, assim, muito importante pensarmos nesse sentido para que uma roupa apertada não te traga ali um efeito na sua fala, na sua voz, tá? Confesso, até interessante falar que, confesso que é um desafio até para mim, como fonoaudióloga, essa sensação, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade, por exemplo, né, mas é algo que a gente está tendo que modificar, né, com essa nova realidade que estamos vivendo, mas para mim é muito mais fácil estar, né, se eu estivesse com vocês num auditório, conversando presencialmente, né, projetando essa voz, a evolução, né, do pensamento, tudo isso acontece de uma forma. Quando nós estamos aqui, por exemplo, eu estou falando aqui, vendo o meu slide, né, então é diferente, né, nós temos aí um desenvolvimento aí do nosso pensamento, da nossa concentração, tudo isso interfere, inclusive, na nossa articulação, na nossa fala, na nossa fluência, tá? Então, são instrumentos que a gente está tendo que aprender, né, a usar, a utilizar, esses desafios. Então, cria, inclusive, uma atenção para quem precisa, por exemplo, fazer uma palestra, cria, assim, uma atenção, né? Será que eu vou conseguir projetar? Será que vai dar tudo certo? E isso tudo pode, sim, influenciar na nossa voz, na fala e na projeção, na articulação, tá? Aí outra coisa importante que é evitar, né? Evitar álcool e tabagismo por motivos óbvios, né? Tanto álcool quanto cigarro, por terem substâncias nocivas, e principalmente o cigarro, porque ele aquece o trato vocal. Então, aquela fumaça quente que entra, né? Vai fazer o quê? Produzir um edema. Então, lembra aquela prega vocal lá? Ela vai ficar um edema, ou seja, um inchaço ali naquela prega vocal. E o que acontece? Ela vai ficando pesada. E é comum observarmos, principalmente mulheres que utilizam, né, por muitos anos, fazem uso do cigarro, elas têm uma voz mais grave, uma voz mais com pigarro. Então, a gente nota, né, quando a pessoa usou o tabagismo aí por muito tempo, por conta disso, por conta desse superaquecimento do trato vocal por muito tempo, um tempo prolongado, e vai causar, sim, um edema nessa prega vocal. Ela fica mais pesada e mais difícil ali, precisando de um esforço maior das articulações ali para fazer a vibração. Evitar gritos, pigarros, gargalhadas exageradas, isso também é nocivo para a voz. Então, quem tem o hábito de falar muito alto e principalmente pigarrear, né? Pigarrear é um movimento muito brusco, né? O que é pigarrear? É fazer aquela limpeza que a gente faz, né? O famoso, né? E algumas pessoas têm, às vezes, esse hábito e faz isso com frequência. É nocivo, sim, pode, inclusive, criar ali uma fenda nessa prega vocal, né? E aí a voz fica com soprosidade, é mais difícil para falar, né? Então, é importante evitar gritos, o pigarro. E como que eu substituo? O que eu vou fazer? Eu tenho necessidade de limpar a minha garganta, parece que tem uma secreção ali. A hidratação em pequenos goles, né? Pequenos goles e esse movimento de rebaixamento da laringe. Então, um golezinho e eu fiz, né, a limpeza do meu trato vocal e o abaixamento da minha laringe. Essa frequência com que eu tenho tomado água aqui
é a frequência que, por exemplo, os professores deveriam, enquanto estão aí nos seus, na sua atividade, seja remota ou presencial, é mais ou menos a frequência com que deveria ser feita a hidratação. Aí agora eu separei aqui, é claro, eu não estou acompanhando, não estou vendo vocês, então eu não tenho visto se tem perguntas no chat. Mas eu separei aqui 3 exercíciozinhos que não tem contraindicação, né? Então, e que podem ser realizados por qualquer pessoa, desde que, olha, o segundo, que eu me preocupo um pouquinho só porque a pessoa não pode ter labirintite ou sentir tontura, né? Então, se a pessoa tem uma tendência à labirintite, é diagnosticada, então eu peço para que não faça. Mas são 3 exercícios super simples. Eu não estou vendo vocês, mas quem estiver e quiser fazer junto comigo, eu vou ensinar que é muito fácil. Então, vamos lá. Olha, são 3 exercícios bem simplesinhos, tá? Que, na verdade, assim, é bom para tudo, tá? Para relaxar aqui. Se você tá com muita tensão, tá cansado, no meio do expediente, aquele momento que você, né, não tá em atendimento e que pode fazer esse relaxamento, é muito simples. Só manter as costas bem retinhas, sentado, pode ser em pé também. Eu vou apoiar minhas mãos aqui no colo e vou fazer uma elevação dos ombros, tá? Então, é só tomar cuidado para que não seja a cabeça não abaixa, a cabeça fica e eu elevo meus ombros. E aí eu posso, inclusive, dar aquela respirada, sabe? Então, eu vou agora fazer a próxima vez, fazendo junto com a minha respiração, ó lá. Respirei e solto. E aí eu respiro e solto. Mais uma vez, respiro e solto. Só isso, tá? Vai sentir uma melhora, aquela... Ai, que alívio, né? E... Tá bom? Obrigada, tchau. Aí... nós temos também o movimento do sim e do não com a cabeça. Esse daí que me preocupa um pouquinho. Quem tiver tontura ou labirintite, é melhor não fazer, porque de repente pode desencadear. Mas é muito simples também, movimento de sim. Então eu vou abaixar um pouquinho a minha cabeça, bem devagarinho, vou elevar. Mais uma vez, eu abaixo novamente e elevo. A gente sente, olha, aqui alongar todo o trato vocal, a nossa laringe, tá? E o movimento de não com a cabeça também, olha, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Quando eu posso fazer isso? No meio do dia, eu posso fazer isso antes de iniciar uma aula, eu posso enquanto eu estiver ligando o meu computador, ou antes de, né, estar iniciando as tarefas do dia a dia, faço esse alongamento no horário do almoço, né? É o momento para fazer esse alongamento aí dessa região cervical. E o outro também que é interessante, e a gente só tem que prestar atenção um pouquinho na modulação desse som, é a vibração dos lábios, tá? Eu vou vibrar os lábios como se estivesse brincando de carrinho, né? Carrinho de criança. Então, a criança pega lá o carrinho e vai fazer, ó. Então, tem gente que não consegue sustentar, não tem problema. Eu faço, ó, pego o ar pelo nariz, então eu respiro e... pouquinho, curtinho. Vai fazer o que com a minha prega vocal? Ela faz assim, ó. Ela vibra em toda a extensão, tá? E ela vibra assim, fazendo esse movimento. Ou seja, aquele muco que eu preciso lá, né, pigarrear para liberá-lo para fora, essa vibração ajuda. Então, quem vai, por exemplo, dar aula, ou quem vai
né, fico bastante tempo ao telefone ou vou iniciar uma reunião, então fazer esses movimentos de... Acabou o ar? Parou. Não precisa forçar, né? E nem ficar... A gente não está fazendo aquecimento para canto, tá? É só uma vibração mesmo para fazer a limpeza aí da prega vocal, tá? Então, são 3 movimentos aí que não tem contraindicação, se forem feitos com cuidado, né? E podem sim ajudar. Olha, eu fiz agora, eu que estou falando, eu fiz essa vibração de lábios e é interessante, é nítido como melhora para falar, para articular. Então, se você criar o hábito de todo dia fazer um pouquinho esses exercícios, e mantendo a hidratação, né, em curtos períodos, dificilmente você vai ter problemas sérios de voz, né? Então, é muito importante manter essa qualidade, né, vocal ao longo de todo o ano e principalmente, né, pensando numa possível retorno, né? Estamos todos, alguns trabalhando no remoto, em home office, alguns, né, em curtos períodos. Então, é importante pensarmos, né, para esse retorno, enquanto aqui no colégio o tempo todo, né, pensando nessa saúde vocal, tá? Eu fiz o próximo aqui slide, na verdade, eu acho que eu não estou compartilhando a tela toda, eu não sei se vocês estão vendo. Agora sim, Janice. Eu fiz, na verdade, é uma brincadeira, né? É apenas uma pergunta. Eu não sei se Flávia, você gostaria de utilizar essa pergunta para o sorteio, para um brinde, né? Ou posso fazer? Quem quiser responder no chat, qual é a alternativa correta? Pode ser, Flávia? Regiane, eu só tenho uma preocupação de todo mundo responder correto, eu não tenho presente para todo mundo. Ela tá bem óbvia. Então, tudo bem, olha, eu vou fazer a pergunta, mas depois o sorteio fica independente dessa pergunta, tá? Então, só para a gente lembrar que é muito importante, né? Quais são os benefícios para a voz ao ingerirmos água e maçã? Então, a primeira alternativa era a água sacia a sede e a maçã nutre o corpo. Bom, de certa forma, né? Mas a segunda alternativa é a água refresca o corpo e a maçã revitaliza a pele. Não sei. Mas a terceira, que é a alternativa correta, então, né? A água hidrata o trato vocal e a maçã possui propriedades adstringentes que auxiliam na limpeza da boca e da faringe, tá? Então, essa é a nossa conversa aí sobre saúde vocal. Nós temos muitas, assim, coisas ainda para falar, tem muitas dúvidas que aparecem com relação, principalmente, a produtos, a coisas que utilizam para melhorar a voz, né? A venda na farmácia, mas é mesmo no sentido de orientações gerais, né? Quem precisar ou quem tiver qualquer dúvida pode me procurar também, fico à disposição para esclarecer. Eu não acompanhei, né, o chat, mas se tiver alguma dúvida importante aí pode me falar sim, tá? Agora eu vou finalizar com um videozinho que eu escolhi com uma canção, na verdade, com vozes lindas, né? E que traz uma mensagem muito bonita, que tocou muito o meu coração. E eu espero de verdade que toque o coração de vocês também. A gente tem uma perguntinha aqui no chat, porque bombou a resposta alternativa C, o pessoal acho que ficou bastante antenado aí na sua apresentação, então estavam certos aqui, o chat ficou com bastante alternativa C, né? A gente tem uma pergunta aqui da Danúbia, ela está dizendo o seguinte: gostaria de saber se para quem já foi diagnosticado com nódulos vocais, se há possibilidade de um regresso desses nódulos somente com a... Ixi, passou aqui, subiu. Somente com a fonoterapia, ou se a possibilidade de cirurgia ainda é válida, né, ainda é viável.
Certo, é uma excelente pergunta. Olha, geralmente o nódulo vocal, então, quais são as principais alterações aí na nossa prega vocal, né? O nódulo, pólipo e fendas na prega vocal. Então, o nódulo e a fenda na prega vocal, elas são sim possíveis de serem regredidas com a fonoterapia, tá? Inclusive, o nódulo o indicativo é a terapia, tá? Então, a gente indica primeiro a terapia. Se porventura tiver, às vezes a gente vê lá, né, no exame o nódulo e tem junto também a fenda na prega vocal, com os exercícios, mas é algo que tem que ser assim, muito disciplinado, porque a terapia, ela é algo que a gente precisa muito da colaboração do paciente, né? Quando é feito e sistematicamente os exercícios, é possível sim, tá? A regressão. E o que muito difícil vai regredir com a terapia é o pólipo. O pólipo, ele é cirúrgico, tá? A indicação é cirurgia. Agora, o nódulo, não. Então, é a patologia que mais acomete os professores, né? Por conta desse uso excessivo da voz, tá? Então, é possível sim com a fonoterapia. E é a primeira indicação, tá? Então, fala para ela insistir, né? A nossa colega, eu não guardei o nome, mas assim, é importante sim fazer a terapia, né? E também os cuidados, né? Com hidratação, evitar algumas coisas, né? Do dia a dia, no sentido de álcool, cigarro, né? Mas é possível sim regredir. Cedo me acorda a oração, o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
me descrever em teu amor. Que antes possa me reconhecer, me descrever